falar uma pequena parte do meu testemunho sobre a missão em alguns lugares. Eu vou começar uma parte do meu testemunho falando da missão entre os ciganos. Me lembro eu que fui convidado para ministrar a palavra de Deus na cidade de Alagoinhas, no ciclo de oração das senhoras, na Assembleia de Deus, no bairro do Mangalu. E eu fui convidado para ministrar e pensa aí na surpresa. De repente eu encontro lá no culto muita gente ilustre. Eu vou chegar lá na minha testemunho sobre como eu conheci os ciganos. E Deus me deu uma palavra, porque, para a glória de Deus, Deus tem manifestado no meu ministério o dom da ciência, o discernimento. E o que aconteceu ali? Estava havendo uma situação em que estava havendo uma divisão entre os jovens e as senhoras. E estava em oculta a situação devido ao porquê essa divisão. E como o Senhor me chamou, o ministério apostólico, com a visão do reino apurada, para a glória dele, se é que eu posso dizer isso, apurada, porque toda a glória e louvor pertence a Deus. Então, enquanto eu fui convidado para ministrar, o pastor sentado ali, eu olhei para a igreja, na visão, no discernimento, pude ver onde estava o problema da divisão ali. Que as senhoras não pensavam duas vezes, com uma delas, que era a cabeça, né, da situação. Era a causadora principal da situação de divisão entre os jovens e as senhoras, porque na verdade as senhoras estavam dividindo, porque essa determinada senhora, eu estava guardando a palavra, e estava julgando os jovens, e com esse julgamento estava atrofiando a vida espiritual deles e o crescimento dos jovens. E na ministração o Senhor me revela, eu viro para o pastor da igreja e entrego tudo a ele e disse a ele: olha, toma a atitude que você, como pastor da igreja, deve tomar para corrigir isso, porque os jovens precisam ter liberdade em Cristo para continuar crescendo. E com esses julgamentos e ataques do inimigo através das senhoras, tem impedido o crescimento deles. Um dos problemas. E de repente eu viro para a igreja e olho e vejo um casal de ciganos. Na época era o cigano Sidney e a cigana Sorriso, né? E quando eu olhei para eles e vi eles buscando a Deus, aquilo foi como um despertamento grande no meu espírito. E eu vi um casal de ciganos buscando a Deus numa igreja pentecostal, uma doutrina firme, e a tradição deles era um pouco, digamos, firme também, porém iam ter dificuldade de se aperfeiçoar naquela doutrina, e eles estavam ali. Mas aí eu pedi a Deus em relação, assim que eu os vi: Senhor, me dá a oportunidade de trabalhar com esse tipo de povo. Falei assim para Deus. E fui à casa da anfitriã após o culto. Tinha pedido isso a Deus na oração. E quando eu estava lá, quem vai atrás de mim pedir oração? O líder dos ciganos, porque é chamado o mais antigo como capitão, né? Ele chega lá, o seu Cassimiro, e me convida a ministrar lá na barraca dele, como ele me disse. Ele fez assim para mim: cadê o pastor? Aí quando eu cheguei, ele disse: o senhor pode fazer uma oração na minha barraca, lá no acampamento?
Aí eu fui, chegando lá, Deus começou a se revelar para mim sobre o que estava acontecendo sobre eles, né? O que estava acontecendo. Fui levar uma palavra de pregação e de repente, como está em 1 Coríntios 12, o Senhor manifesta o dom da revelação e começa a falar sobre eles. E dali